uma análise tática parece complicado, não é? Estou a tentar aqui reunir todos os assuntos que eu quero falar sobre hoje, falar sobre o jogo hoje, e está aqui numa situação bastante complicada, até porque eu sou a pessoa que vejo os jogos para poder opinar, e não sei como é que José Mourinho chegou à conclusão de colocar este 11, que à partida parece-me um 11 bastante aceitável, não é? Mas eu queria começar pelo Gil Vicente. Não sei se vocês estão de acordo a começar com a melhor equipa em campo e depois aprofundar aquilo que o Gil Vicente fez, entrando pelas entranhas do Sport, Lisboa e Benfica, equipa profissional de futebol, e dar a minha opinião sobre o jogo, não é? Portanto, sobre o jogo. Olha, em primeiro lugar, o Benfica começa este campeonato a mostrar que os outros são grandes equipas, ou seja, o Benfica permite que os outros cresçam de uma forma avassaladora, o que para o lado do Benfica, tendo um orçamento gigantesco, tudo aquilo que era a expectativa deste Benfica sai um pouco defraudada, não é? Pelo menos até ao dia de hoje. Claro que salvaguardando a entrada na Champions, que foi muito importante, mas em termos de jogo, isto acaba por defraudar um pouco aquelas expectativas dos benfiquistas, e então, quando uma equipa é apetrechada, não é? Com 105 milhões em compras, é lógico que depois aparece um Rio Ave com uma imagem positiva, um Santa Clara com uma imagem positiva, e mesmo equipas que empataram, e mesmo o Gil Vicente com a derrota, acaba por ser a equipa que sai, mesmo com a derrota, com uma excelente imagem. Portanto, o Benfica permite isso aos seus adversários. E o Benfica ainda consegue criar dois padrões, que era uma coisa praticamente impossível de acontecer, mas o Benfica tem essa capacidade de criar dois padrões. Já não bastava o primeiro padrão, a opinião genérica é dizer que o Benfica tem muitas dificuldades com uma equipa com linhas baixas, ou seja, criou-se esse padrão. Bruno Lage teria essa dificuldade em colocar um Benfica a jogar contra equipas com linhas baixas. Em termos de ataque posicional, o Benfica tinha mesmo muitos problemas. O Benfica consegue, incrivelmente, criar um segundo padrão. Pelo menos no jogo de hoje, é que uma equipa que joga olhos nos olhos, o Benfica também tem essa dificuldade. Portanto, com esses dois padrões criados, resta dizer que o momento atual desta equipa profissional do Benfica está no seu estado mais caótico. Que a única coisa positiva que o Benfica traz neste jogo é o resultado. Ou seja, o Benfica ganhou, conquistou 3 pontos, que é o mais importante, mas olhando para aquilo que foi o jogo, foi realmente penoso para qualquer adepto benfiquista, a não ser que agora o adepto chegue a casa, está aliviado, porque o Benfica ganhou e conquistou os 3 pontos. Primeiro, olhar para este Gil Vicente de César Peixoto, que vinha com 3 vitórias consecutivas e esteve perto no Estádio da Luz de tentar conquistar pontos, e de igual forma como foi o Santa Clara e o Rio Ave. A equipa muito bem montada por César Peixoto, uma dinâmica extremamente interessante, e que claramente o meio-campo do Gil Vicente destruiu o meio-campo do Benfica. Logo por aí, espaço central com muito espaço para o jogador do Gil Vicente receber bola e poder progredir, e foi aqui que Cáceres, Santi Garcia e Luís Esteves, portanto os 3 do meio-campo, através da grande mobilidade, isto é importante dizer porque quando o Gil tinha a bola acabava sempre por criar mobilidade e superioridade numérica no corredor central, acabava o Gil Vicente por ter a esmagadora maioria, uma posse de bola que foi sempre ao encontro do último terço com uma grande facilidade. O Gil Vicente era uma equipa capaz de que, quando tinha bola nos seus centrais, a facilidade como chegava ao primeiro terço do Benfica, ao seu último terço, era quase como um Benfica que não tivesse uma linha ofensiva nem uma linha média. Portanto, a bola estaria rapidamente a furar pelo corredor central e chegando com grande facilidade aos corredores laterais, em que depois tinhas ali o setor do Benfica para contrariar este futebol do Gil Vicente. Em termos individuais, vocês repararam que durante o jogo todo, a maior parte das situações do Gil Vicente era criar 1 para 1 no corredor, ora seja com o Agustín ou então com o Conan, com a subida do Conan, com o Dedic, e do outro lado muita mais presença com o Murilo, com o Samuel Dal. Portanto, quando uma equipa consegue no Estádio da Luz transformar o seu jogo ofensivo em situações de 1 para 1,
O que quer dizer é que todos os setores do Benfica estariam perdidos naquilo que era o momento mais defensivo. O Benfica que nem a subir linhas e a pressionar o Gil Vicente não conseguia roubar a bola, porque a distância entre a linha de Pavlidis e Otamendi, a distância era grotesca, gigantesca, uma equipa que não conseguia ter o controlo do jogo com isso em bola. O que é que aqui acresce nesta situação? Olhar para Osnas, que não está no seu grande momento, acaba por ser o preferido para jogar naquela posição. E aqui existem vários problemas associados ao Osnas, porque o Benfica na construção abdicou. Em grandes momentos, Mourinho pedia a Trubin para subir a equipa e Trubin mandar a bola para a frente, em que a maior parte das vezes entregava a bola à equipa do Gil Vicente, e o Osnas muito perdido naquela zona, naquilo que era a primeira fase de construção do Benfica. Isto acresce outro problema, porque o Osnas a jogar sozinho naquela posição não me parece que seja o melhor jogador em termos de comunicação, porque o Osnas é um jogador que joga de frente para o jogo e tem uma visão periférica sobre os jogadores que estão à frente, que neste caso é Richard Rios e Sudakov. Principalmente na primeira parte, Sudakov abria os braços em diversos momentos do jogo, porque Sudakov não estava a perceber, primeiro, o sentido da marcação, segundo, o espaço da zona, terceiro, a ligação setorial, que é a ligação do setor intermédio. E assim, partindo do pressuposto que esse meio campo nunca esteve em sintonia, isto é quase que a primeira carta do baralho cai, vai cair o baralho todo. Ou seja, grande problema associativo no meio campo, que mesmo sem bola, foi um meio campo completamente perdido, um meio campo completamente desconhecido, desfigurado, falando com jogadores com peso enorme no orçamento do Benfica, e parece que a equipa que estava a jogar do Benfica era a equipa amarela, e a outra equipa de vermelho parecia a equipa do Gil Vicente. Se coletivamente as coisas não estão bem, em termos individuais, a coisa fica mais negra, fica pior, porque tanto Dedić como Samuel Dahl, em termos individuais defensivos, acabavam por ser também uma casa a arder. Agora, se nós estamos aqui a ter um olhar sobre as questões técnico-táticas, porque tem muito a ver com o técnico e tem muito a ver com o tático, há questões que nós não podemos de associar. Ou seja, a questão do mental, que é muito difícil medir o aspecto mental da equipa, e também aquilo que é a componente física da equipa. Que não podemos deixar de lado um pouco aquilo que é a componente mental e também a componente física, não olhando tanto para a componente física, porque eu não tenho dados para poder comentar isso, até porque me pareceu que a equipa do Gil Vicente, uma equipa fresquíssima, uma equipa mais rápida, uma equipa muito forte nos duelos, uma equipa bastante agressiva, uma equipa a trabalhar as segundas bolas como ninguém, e isso bate muito no aspecto físico, essa capacidade de reação, de correr, essa capacidade de chegar mais rápido na aceleração, na velocidade, e o Gil Vicente trouxe isso. Mas a questão mental parece-me que é uma questão muito importante, mas eu não consigo medir isso, não há uma régua que possa medir essa questão mental. A certeza que eu tenho é que o Benfica, com José Mourinho, neste curto período de tempo, piorou em relação a Bruno Lage, e eu pensava que piorar seria muito mais difícil. Agora também com a inclusão de Luque Bacchio e também com mais tempo de Sudakov na luz, o problema é que piorou. A questão que fica no ar é: o Benfica com a mudança piorou, mas é um mal necessário para que esta equipa depois dispare e consiga ter boas exibições e ganhar jogos, ou piorou e será difícil Mourinho pegar nesta equipa e trabalhá-la dentro daquilo que são as suas ideias para que ela possa disparar e vencer os jogos e jogar bem. Esta é a questão que se mantém, porque o calendário do Benfica, ainda no outro dia falei sobre as pontes, o calendário do Benfica começa a ficar apertado naquilo que é o seu mental, porque o Benfica hoje vive dias complicados, não só também com as eleições, com a política à volta do clube. José Mourinho deveria colocar a equipa numa redoma de vidro,
estar com a equipa concentrada para aquilo que é o objetivo, mas depois dentro de campo os sinais não são muito positivos. Os sinais são fracos, são negativos, o que leva ao Benfica a criar a ponte do Gil Vicente para a Liga dos Campeões e mais propriamente a deslocação ao Dragão, que vai jogar frente ao Futebol Clube do Porto. Isto transmite à própria equipa incertezas, medos, receios, porque mesmo o Benfica frente a um Gil Vicente, que o Gil conseguiu mostrar ao Benfica que tem capacidade de em muitos momentos estar por cima do Benfica. O Benfica com bola é um Benfica que treme, é um Benfica que é receoso, que tem medo de ter a bola, e quando o Benfica tem bola, ou quando o portador da bola tem a mesma, a equipa não consegue ter aquela identidade à procura do tal espaço para que tu consigas injetar o passe e a partir daí a equipa usar tipo um carrossel de mobilidade para que o adversário também esteja com dificuldades em termos de marcação e de roubo de bola. Portanto, o Benfica está nesse caminho que no aspecto mental eu não sei como é que a equipa está e nem sei como é que esta equipa entrou dentro do balneário hoje no final do jogo após uma vitória, mas eles sabem que no seu consciente o jogo foi realmente péssimo, foi mau, foi penoso para o adepto Benfica. O que deixa, por sua vez, a equipa do Gil Vicente com a tal sustentabilidade. O Gil perdeu, mas o Gil a jogar assim na próxima jornada está muito mais próximo de ganhar do que perder. E o Benfica traz o contrário. O Benfica, a jogar desta forma, ganhou hoje, mas o Benfica na próxima jornada está mais próximo de perder do que ganhar, porque em termos de sustentabilidade foi nula hoje. Portanto, uma primeira parte horrorosa. O Gil Vicente foi a primeira equipa a criar perigo à baliza do Benfica logo dos minutos iniciais, o que coloca em xeque a equipa sobre aquilo que foi o aquecimento e a preparação para o jogo. E uma primeira parte que notou-se claramente que o Gil Vicente esteve tão perto da baliza do Benfica que poderia ter marcado mais golos. E o Benfica continua a trazer o mesmo padrão, já não é o padrão da equipa que desce linhas ou da equipa que joga olhos nos olhos, continua a ter um padrão que o Benfica, ao intervalo com José Mourinho, acaba novamente por aparecer numa segunda parte e a primeira oportunidade de golo é do Gil Vicente. Portanto, creio que esta equipa do Benfica mantém a qualidade individual. Eu acho que esta equipa do Benfica não deixou de saber jogar. Esta equipa do Benfica não transmite que todos os jogadores são flops. Não. Eu creio que o Benfica continua a ter bons jogadores, mas o facto é que o momento está trágico para a equipa de José Mourinho, porque em termos coletivos, quando não funciona num desporto que é coletivo, o individual acaba por estar muito mais fragilizado. José Mourinho não é intocável, está bem? Eu trato todos os treinadores da mesma forma, sempre com uma crítica instrutiva, uma crítica que não roça o calão, o palavrão e por aí fora. Mas o José Mourinho não é intocável e mesmo durante a gestão da equipa, e eu creio que o Leandro Barreiro entrou tardíssimo. E o Leandro Barreiro, mesmo neste contexto péssimo, o Leandro Barreiro deveria ter entrado para o meio-campo do Benfica muito antes do que o minuto 68, em que, na minha ótica, Richard Rios estaria ali sobrecarregado de tão mal que jogou. E creio que seria importante mesmo a troca por troca. Seria interessante manter Sudakov na comunicação e na ligação no setor, que estava a ser difícil, mas Sudakov é um jogador que precisa ter bola, a equipa precisa ter bola, e creio que o Barreiro, mais efusivo, ao mais estilo Richard Rios, poderia colocar aquele meio campo com um pouquinho de maior tranquilidade. Acho que a aposta de Osnas foi uma aposta não tão boa, pelas razões que eu já expliquei, mas que ao longo do jogo poderia ter então esse auxílio de Richard Rios. Parece-me que José Mourinho opta mesmo pelo 4-3-3, porque ele não quer ninguém ao lado do Osnas, não quer uma base de dois médios e soltar o Sudakov para a posição 10. Ele divide o meio campo, Sudakov com Rios, ou mais tarde o Leandro Barreiro para a situação do meio campo. Outra aposta que costuma ser recorrente é Ivanovic. Ivanovic agora passou a jogar à direita, tanto jogou à esquerda e teve críticas por parte dos benfiquistas, passou agora
a jogar à direita, não sei onde é que Ivanovic pode acrescentar neste momento mau do Benfica. É que se o Benfica tivesse num excelente momento, Ivanovic nos corredores poderia dar algo mais ao Benfica, e eu creio que mesmo em comparação com o Luque Bacchio é curto, porque Luque Bacchio naquele corredor traz muita imprevisibilidade à equipa do Benfica, mas o Benfica continua a ter aqui um problema, a meu ver, que é o Sheldrup. O Sheldrup é um menino muito acarinhado pelos benfiquistas, mas o Sheldrup continua a ser aquela laranja tão bonita, mas com pouco sumo. O Benfica precisa de jogadores nas alas que possam criar esse desequilíbrio, e o Sheldrup continua com aquela fintinha curta, o que para o Zé Carlos, o lateral, a leitura é muito fácil de prever aquilo que o Sheldrup irá fazer, e eu creio que o momento coletivo também não ajuda nem Sheldrup nem qualquer outro tipo de jogador do Benfica, mas é neste período mais negro que muitas vezes o individual aparece, o rasgo individual, sem nós estarmos a contar, e isso vai aumentar oxigênio para a equipa, que é o que realmente o Pavlidis fez hoje. O primeiro gol do Pavlidis, acho que ninguém estava a contar quando ele aparece para rematar a baliza, e lá está, o individual depois traz oxigênio para a equipa, para que a equipa depois consiga ficar mais calma naquilo que é o seu jogo. O Sheldrup está seco, a laranja está seca, não extrai suminho, para que o Benfica, em termos ofensivos, possa também ganhar esse oxigênio. A relação intersetorial nos corredores é um diabo à solta, tá? É da coisa mais paupérrima que eu já vi por parte do Benfica. O Dal com o Sheldrup e o Dedic com o Luque Bacchio, meus amigos, salve-se quem puder, porque desses 4 jogadores, o único que serviu hoje e que foi um pouco vistoso foi mesmo o Luque Bacchio, porque mesmo o Dedic, nas investidas pelo corredor central, acabou sempre por perder a bola, o que transformou esta equipa. Ou seja, num coletivo caótico, vai tornar depois esta equipa mais frágil no setor defensivo, em que aquele que é muito criticado, eu tenho reparado que a crítica continua a subir em relação ao Anatoly Trubin. Acho que a crítica é muito feroz e muitos benfiquistas estão quase a destruir o Trubin. Se não fosse hoje o Trubin, o Benfica teria sofrido 4, 5 golos com uma facilidade tremenda. Ou seja, Trubin, neste contexto horrível do Benfica no jogo de hoje, acabou também por trazer apontamentos muito positivos naquilo que foi a sua baliza. E depois, destruir António Silva e Otamendi é a coisa mais fácil do mundo. Quando tu tens um castelo em que à frente tens as tuas defesas, se não tiveres defesas no castelo, rapidamente o castelo é atacado. Portanto, fica um castelo frágil. É o que acontece com os 2 centrais do Benfica. Se tu tens uma equipa à frente que não te consegue, dentro da organização defensiva, resolver a maior parte dos problemas, quem vai levar com o fogo todo será António Silva e Otamendi, mesmo em situações com bola, porque o António Silva, quando tem bola, o adversário te pressiona, e se a equipa não te dá soluções, o António Silva vai falhar o passe. Como qualquer outro jogador, é colocar lá o Tomás Araújo no lugar do António Silva, colocas lá o Tomás Araújo, se a equipa não te dá soluções, o Tomás vai obrigatoriamente falhar o passe, não é? Portanto, é uma questão coletiva e não passa nesta fase tão negra do Benfica ou da equipa do Benfica, não passa a solução por fazer troca por troca. Porque se no futebol a solução passasse pela troca por troca, todo e qualquer ser humano seria treinador de futebol. Pois se Pavlidis não está bem, colocas Ivanovic, se o Richard Rios não está bem, colocas o Barreiro, se o António não está bem, colocas o Tomás Araújo. Se a solução fosse fácil, todos nós seríamos treinador de futebol. Portanto, a solução não é tão fácil assim, por causa de tudo aquilo que o Benfica nos transmitiu hoje, e eu realmente eu não sei, sinceramente não sei, até porque não trabalho no Benfica, é fácil, não é? Mas eu não sei como é que José Mourinho e a sua equipa técnica poderão dar a volta a esta situação, porque isto já se arrasta desde o jogo do Santa Clara. E é uma situação muito difícil, porque se o plantel não tiver motivado, ou alguém que mostra aos jogadores que, ok, estás no Benfica,
tens um salário bruto, mas tu queres evoluir. E o Benfica abre-te a porta para tu evoluires. Queres ir jogar para o City, para o Paris, queres ir jogar para o Milan, tu queres ir jogar para onde tu quiseres. Aqui tu tens que tirar o melhor de ti em prol do Benfica. E é assim muitas vezes que tu motivas um jogador de futebol. Nestas condições, eu não sei como é que o José Mourinho vai dar a volta à situação. Tenho uma certeza, é que hoje a equipa do Benfica ganhou, e muitas vezes nós dizemos melhor resultado do que a exibição. Mas aí cria a dúvida. Hoje não. Hoje o Gil Vicente foi melhor que o Benfica. E isso pode criar alguma preocupação. É que o resultado até pode ser injusto. E o que fere mais o benfiquista quando está a ver a equipa no Estádio da Luz é olhar para uma equipa que não consegue jogar e o dedo na ferida, porque eu acho que isto é o mais escandaloso possível, é o Benfica perder tempo contra o Gil Vicente no Estádio da Luz. E quando vêm adeptos dos clubes grandes queixarem-se que a equipa pequena perde tempo e o nosso futebol é horrível, e eu hoje vi o Benfica a perder tempo no Estádio da Luz frente à equipa do Gil Vicente. E quando isso acontece, meus amigos, a coisa está virada ao contrário. É uma situação que urge numa resolução imediatamente face àquilo que são os compromissos do Benfica. Portanto, não sei como é que o José Mourinho vai dar a volta à situação, mas que realmente hoje o Benfica esteve muito mal e a única coisa positiva que o Benfica traz neste jogo são os 3 pontos. De resto, exibição muito má.